Como você se lidar em meio à briga, ou como você também se lidar em meio a uma discussão iniciada não por você, e sim pelo seu parceiro ou sua parceira. É normal, muitas das vezes, confrontarmos com o que está sendo exposto ali naquela discussão. Muitas vezes a pessoa inicia ali a discussão e na discussão é mais julgamento do que realmente o fato real. Ou seja, aquela pessoa começa a te acusar. Ela começa a te acusar que você é isso, que é aquilo, que é isso, que é aquilo. E pelo instinto do ser humano, ele é reagir aquilo ali de uma forma também agressiva, de uma forma que onde começa uma discussão sem motivo. Às vezes é discutir por um sabonete, às vezes é discutir por coisas bobas. E aquela discussão ali, por muitas vezes, pode gerar uma coisa tão chata que às vezes um casal fica 3, 4 dias ou até mais dias sem se falar por causa de uma discussão muito sem fundamento. O que realmente você tem que ter, eu falo que é a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você saber se comportar com as suas emoções, ou seja, você entender as emoções e nela você ter a inteligência de não entrar também nessa discussão. Porque quando aquela pessoa está com raiva, com ira, o seu papel é o quê? É você entender aquele momento dela de raiva, ou dele de raiva, que seja, e ter a inteligência naquele momento ali de não bater boca, ou seja, não discutir também. Porque quando você faz isso, o nível dos dois começa a se elevar, aí já não respira mais direito, o seu cérebro já não está recebendo mais oxigênio, e naquilo que não está recebendo oxigênio, vocês já não pensam o que estão falando. E se não pensam o que estão falando, muitas palavras ditas ali, depois, futuramente, vem um arrependimento por que foi dito. E aí, consequência disso, igual eu falei, fica aí dias e dias com discussão, dias e dias de mal um com o outro, né? A gente fala de mal um com o outro, por causa de uma simples discussão. Às vezes é uma coisa que um filho fez, às vezes é uma coisa que um filho fez e a mãe ou o pai irado com aquilo vem, né, contar para o outro e aí começa uma discussão que um quer defender o outro. E isso eu estou falando, gente, que isso aconteceu comigo. Eu tenho um menino hoje de 7 para 8 anos já quase. E por muitas vezes a minha discussão interna dentro da minha casa era porque eu simplesmente defendia o meu filho, né? Nas ações que ele fazia. Eu achava tudo era bonitinho, então minha esposa chegava para mim, Luciano, o menino está fazendo isso, 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 isso. E eu falava, deixa ele, não tem problema, para de se preocupar. Ao invés de eu ir lá ajudar ela a corrigir a situação, eu meio que queria apaziguar aquilo ali, né? Defender. E aí o que acontecia? Ao invés da discussão, ao invés da ira dela ser com o fato que o meu filho estava fazendo, aí já virava ira contra mim. Por quê? Eu peguei a briga, ou seja, eu defendi a criança e não ouvi ela, né? E com isso gerava uma confusão fora do sério. Eu fui percebendo isso aos poucos, como eu ganhei nessa experiência, né, de estudar inteligência emocional. Então eu fui entendendo, falei, peraí, estou fazendo errado. Então o que eu devo fazer é ouvir ela e tomar a ação necessária, a ação correta. Eu como pai também tenho que corrigir. Mas vamos ver, e nem sempre também, pelo que ela estava falando, nem sempre também ela estava com a razão. Então muitas das vezes a pessoa está na ira ali, vê a coisa, uma interpretação totalmente diferente, mas aí você, como o segundo, vamos dizer assim, né, como você é o segundo ali, você tem que ter inteligência de se manter calmo naquele momento
E mantendo calma naquele momento ali, você consegue linkar, juntar os fatos, e você juntando os fatos ali, você vai conseguir saber realmente o que dá para fazer para resolver aquilo. Ela ou ele está naquele momento de ira, de nervoso ali com o fato, com a situação. Estou citando aqui sobre filho, porque é o mais comum hoje em dia dentro de casa. O que você tem que fazer naquele momento? Eu entendo, tudo bem, compreendo. Ou seja, utilizar essas frases. Não, sim, tudo bem. Claro que você também não vai dizer você está certo, você está correto. Jamais, antes de você ter certeza. Aquela pessoa acalmou e você, como você já estava calmo, no nível, né, emocional já tranquilo, nível ali, o que você vai chegar para essa pessoa e vai falar, olha só, naquele momento você estava, né, com as suas emoções alteradas e o fato é o seguinte, é isso, isso, isso e isso. Vamos fazer isso ou não foi legal o que você fez. Ou seja, quando aquela pessoa estiver calma, o nível daquela pessoa estiver, né, como a gente diz, no relax, aí sim você pode chegar para ela e conversar com essa pessoa e falar, olha só, você errou nisso, ou realmente você tinha razão nisso. Ou seja, não discutir naquele momento que a emoção da pessoa está lá em cima, onde, como eu disse anterior, não está respirando direito, a respiração já não faz parte ali. Então, se você iniciar junto essa discussão, gera um transtorno enorme no seu relacionamento, gera um transtorno enorme sem fundamento. Então, quando for discutir, discuta por algo bom. Eu sempre falo, discussão, as pessoas elas generalizam a palavra discussão como se fosse um mal. Discussão é discussão, discuta por algo bom. Vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, pá, isso e aquilo. Discuta por algo bom. Quando for o momento de discutir por algo ruim, é melhor se calar. Existe um ditado que é, quando o burro se fala, o outro abaixa a orelha. Então, quando um está falando, um está brigando, é melhor que o outro fique quietinho. Mesmo que você tenha razão. Só que naquele momento, se você entrar nessa discussão, você vai estar piorando a situação. Até rimou, né? Vai estar piorando a situação. Você não vai estar contribuindo para a melhora de jeito nenhum. E acredito eu que você não quer isso na sua relação. Eu acredito que você quer algo bom, algo de melhor, né? E não vale a pena. E hoje, essa falta de comunicação no casal gera muito transtorno, gera muita situação desagradável. Porque esse tipo de linguagem, esse tipo de diálogo, né, que às vezes também você chega em casa e aí a sua esposa ou seu marido quer compartilhar com você alguma coisa que aconteceu do dia e a pessoa precisa desabafar e você não quer ouvir. Ou se você está ouvindo, você não está presente. Também é um outro tipo de discussão que rola dentro do casal. Naquele momento que a sua esposa ou o seu marido está falando com você, dê a atenção necessária, acolhe ali, seja um juiz, ouve e faça o melhor julgamento, mas faça um julgamento com a inteligência, faça um julgamento sem julgar ações que você não tenha certeza que realmente é verdadeiro ou que realmente é legal, cabível para aquele momento. Porque, como eu disse no início do vídeo, nós somos muito aptos a apontar dedo, dizendo você está errado, você é isso, você é aquilo. Mas reconhecer os nossos erros parece algo tão difícil, né? Muitas das vezes nós somos o responsável por aquela discussão. Muitas das vezes essa discussão só houve por causa das nossas ações. Ações também às vezes de ficar calado. Se você também ficar calado em determinadas situações que você precisa se comunicar, também há uma discussão. Discussão não é só porque falou. Discussão também gera às vezes por falar. Às vezes seu esposo quer que você fale alguma coisa e você simplesmente se mantém calado o tempo todo.
Você quer ver uma coisa que ira, aumenta ali a emoção do cônjuge? É quando você está meio que cabisbaixo, você não está legal, e aí aquela pessoa vem e te pergunta, o que que houve? O que que aconteceu? O que que tá? Você, não, nada não. Aí isso aí irrita? Irrita. Eu falo isso por mim. Quando acontece minha esposa está assim, eu também... Gente, aquilo ali, a emoção da gente vai lá em cima. Mas claro, né? Também temos que entender que nem sempre a pessoa está disposta a falar realmente o que ela está sentindo. Ela prefere às vezes ficar ali caladinha ali naquela situação. Então entender qual é o início, né? O início ali da discussão é muito bom. Hoje eu aprendi muito sobre isso, aprendi muito, mas eu no início da minha relação era muita discussão, muita briga, né? Discussão não, muita briga, porque eu não tinha essa capacidade de entender que eu deveria, no momento que ela estava com raiva, que eu deveria me calar, ficar quieto, ser inteligente naquele momento. Eu entrava naquela onda ali de discussão também, batíamos boca, e isso gerava às vezes quase a separação, motivo bobo, por motivos desnecessários. Então, é assim, temos que ter a inteligência nesse momento. Quando a pessoa está nervosa ali, está nervoso, vamos ouvir, entenda, acolha tudo que aquela pessoa está falando, acolha, porque também se aquela pessoa estiver com raiva e você estiver ali, né, voando ali e não dando ideia àquela pessoa, vai só aumentar a ira dela. Então naquele momento que ela está ali discutindo, falando, né, expondo para você todos os sentimentos dela de raiva naquele momento, o legal é que você ouça, de preferência nos olhos dela, olha nos olhos dela, ali, fixe os olhos, esteja presente, entenda e usa palavras sábias como sim, eu entendo, sim, estou te ouvindo, ok, não, tudo bem, sim, depois nós vamos ver isso. Ou seja, são palavras que você não vai estar negando e não são palavras que você não vai estar atingindo ela. Isso faz parte da inteligência. É uma inteligência que você vai passar por aquilo. E quando aquela pessoa se acalmou, aí você tirou a conclusão de tudo aquilo ali e vai chegar para aquela pessoa. Se ela tiver errado naquele momento da discussão, o que ela vai fazer? Ela vai refletir. Realmente eu extrapolei, realmente eu exagerei. Porque não adianta, gente. Como eu conheço a inteligência emocional, muitos conhecem, mas somos seres humanos. A qualquer momento vamos se irar. Faz parte, é normal. Claro que você tendo a inteligência emocional, você saber controlar suas emoções, é muito mais fácil você não se envolver em tantas discussões, é muito mais fácil você sair das discussões porque você está preparado. É como se um soldado está preparado para uma guerra. Mas se você não tem o conhecimento de controles das suas emoções, você simplesmente entra na briga, discussão, bate boca. E em alguns casos piores, acontece o quê? De agressões físicas, né? Além de agressões verbais, vem agressões físicas. Aí já é um nível que já se passou, né, muito mais do que elevado. Então o segredo é, em meio à discussão, um dos dois, o correto é ficar calado. Começou um a discutir, o outro se cala. Começou um a falar com raiva, o outro se cala. Por quê? Para que haja ali uma melhor compreensão, né? Para que haja ali um melhor entendimento da situação e não brigam. Ou seja, não deixa aquilo ali virar coisa pior. Porque se a pessoa está ali expondo para você o que aconteceu, é para você ouvir. Ela quer que você ouça. Aquela pessoa quer que você ouve. Ela não quer que você discute com ela. Entenda isso. Ela não quer que você discuta com ela. Ela quer que você ouve. Ouve ela naquele momento.
para ouvir, ouve na essência, como se diz, ouve na essência ali, se conecta com ela naquele momento da dor dela, que queira ou não queira, a raiva ali é uma dor, se conecta naquele momento e sim, quando essa pessoa tiver com seu nível emocional já normalizado, aí sim você vai expor para ela suas ideias, aí sim você vai expor para ela o seu ponto de vista. Mas antes disso, não bata a boca junto, não discuta junto. Fique calado ou fique calada, é muito melhor. Então, em meio à discussão, o mais inteligente é se calar, um ou outro. Quando um está falando, o outro se cala, para ouvir, ouve na essência, e quando se acalmar aquela pessoa, você vá até ela e simplesmente coloca para ela todas as verdades sobre aquela discussão do que ela estava falando, se realmente ela tinha razão ou se ela não tinha razão. E com isso, a briga será nula, ou seja, não haverá mais brigas dentro da sua casa por coisas desnecessárias como há em muitos relacionamentos. Ok? Então, sem briga e muita paz e muito amor.